Quando eu fiz 16 anos, eu conheci Clara. Estava prestes a entrar para o ensino médio e não levava o colégio muito a sério. Meu pai era um louco e minha mãe, sua tutora. Aos poucos, ela se tornava uma mulher amargurada e eu via a chama em seus olhos desaparecer. Sentia que ela tinha medo de que meu pai fosse embora e o dinheiro parasse de chegar. Talvez fosse só loucura minha, mas a falta de compaixão, sempre que ela tragava o seu cigarro com força ao ouvir o nome do meu pai, era bem real. Eu acompanhei a apatia se transformar em repulsa. Meus pais estavam ocupados em suas próprias mentes perturbadas. Nenhum dos dois tinha tempo para lidar com as tolas crises existenciais de um jovem em formação. Então, nessa idade, você só ignora o fato de que um dia a vida irá te cobrar resultados e vive sem motivação. Mas Clara mudou isso em mim. Ela era uma das garotas mais inteligentes da classe e se eu quisesse continuar namorando com ela, teríamos que estar no mesmo colégio. Eu nunca tinha me importado com o meu futuro, até perceber que eu não queria um futuro em que ela não estivesse lá. Na nossa formatura, nos beijamos e eu contei o que ela tinha feito por mim, mesmo que não soubesse. Ela chorou e eu só fiz o mesmo quando nos abraçamos para que ela não pudesse ver o meu rosto. Eu a beijei novamente e prometi que me formaria. Teria um bom emprego e nos casaríamos em breve. E tirando a parte do bom emprego, eu cumpri a minha promessa. Ainda tô preso no mesmo escritório mofado e não faço ideia de quando as coisas vão melhorar. Agora, então, isso nem me preocupa mais. Eu estava concentrado demais vivendo a minha vida. Ainda carregava mágoas por não ter tido uma infância normal. Era um idiota egoísta, ignorando tudo que meu pai e minha mãe passaram. Depois que fui morar com Clara, eu parei de visitá-los e recusava as ligações o quanto podia. Foi minha esposa que atendeu aquele telefonema. Eu ainda lembro do seu olhar dizendo: "Sim, ele tá aqui", antes de me passar o telefone. Às vezes eu me pego pensando o quanto de sofrimento um ser humano é capaz de aguentar. Meu pai ficou trancado em um quarto pelo que pareceu uma eternidade, calcado pela dor da perda de um membro, a dor da carne sendo dilacerada e retalhada, o osso se quebrando e esmigalhando embaixo do aço maciço. Nada disso tinha sido tão cruel quanto ter que conviver com o que sobrara. A minha mãe sentiu a dor junto com ele quando a negligência de uma empresa lhe arrancou um braço. E eu estava ali, diante de um telefonema que jamais queria atender. Você pode se recuperar de qualquer dor, qualquer trauma. Sempre dói. Não importa o quão difícil seja para que você consiga se levantar. Mas nada pode te preparar para perder alguém. É simplesmente impossível não perder toda a estabilidade ao ouvir essas palavras. A sua mãe faleceu. Nada explica a dor de quando você entra em um inferno repleto de mortos engavetados e descobre que sua mãe é só mais uma. Ela não é especial, não é sua rainha. Ela é somente um pedaço de carne fria e dura, com o rosto retalhado a golpes de faca. E você é uma estátua, parado ali como um idiota ao lado do corpo. Uma coisa sem humanidade, encarando uma mulher que tinha te jurado ser eterna e dizendo: "Sim, é ela." Bam! A gaveta se fecha e lá está ela, no escuro, como os outros cadáveres. Eu mesmo cogitei matá-lo. Aquele não era mais o meu pai, era o monstro que tinha me tirado a minha mãe. Mas sempre que me lembro da imagem de quando eu fui reconhecê-la no IML, e me vem à mente o esforço que tive que fazer para reconhecer aquele corpo sem vida, percebo que eu fui o monstro que atirou de mim. A família do meu pai pagou advogados que criaram teorias mirabolantes para inocentá-lo, mesmo que ele gritasse em prantos que não tinha matado.
Sua fala era confusa. Ora dizia que havia matado, ora negava o crime, mas a fechadura da casa, de fato, tinha sido violada naquele mesmo dia. Meu pai não tinha vestígios do sangue da minha mãe e dizia sobre como ele tinha um sorriso no rosto enquanto a matava. Mas principalmente, a perícia chegou à conclusão de que quem tivesse cometido o crime era destro. A posição em que a faca entrou em seu rosto não poderia ter sido feita com a mão esquerda, a única que meu pai dispunha. Um homem mutilado e diagnosticado com esquizofrenia é um assassino em potencial, caso estejamos falando de um filme de terror. Mas na vida real, é apenas uma testemunha não confiável. Sem o braço direito, que era o que caracterizava o crime, ele não parou em uma cadeia, e a polícia prendeu algumas pessoas preventivamente. Ainda assim, meus tios aceitaram de bom grado a proposta de internação compulsória. Um homem louco era um estorvo que só minha mãe tivera a coragem de aceitar. Eu estava sentado na poltrona, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. O notebook no meu colo com o editor de texto aberto, uma página em branco e o cursor piscando como se contasse os segundos para me lembrar que o tempo passava. E não me importava quantas linhas eu escrevesse. Nada tiraria as imagens da minha mente. Meu esforço para colocar a mente para funcionar foi interrompido por um cheiro doce e agradável. Eu te trouxe chocolate, Clara disse. Não tá tão quente, tá morninho. Acho que vai te fazer bem. Eu nem percebi quanto tempo eu a deixei ali parada com a caneca esticada em minha direção. Só me dei conta que sequer respondera quando ouvi a porcelana da caneca repousar na pequena mesa à minha frente. Um silêncio se fez em seguida. Pelo canto do olho, eu notei que ela ainda me encarava. Você vai visitá-lo? Ela perguntou. Se eu vou visitar o homem que matou a minha mãe? Não, obrigado. Que ele apodreça como deveria ter feito antes. Eu a ouvi respirar fundo. Olha, amor, você sabe que eu detesto me meter nos assuntos da sua família, mas pelas histórias que você me contou, o seu pai também é uma vítima. Eu não tô defendendo ou inocentando ele, eu tô dizendo que, seja lá o que tenha acontecido, seu pai é como uma criança. Criança? Bem, a própria polícia disse que não pode ter sido seu pai, não é? A não ser que você acredite nessa história do braço fantasma, o que eu sei que não é o caso. E que diferença faz? Talvez o seu pai saiba quem fez isso e ninguém está lhe dando ouvidos. E o que você acha que eu deveria fazer? Investigar por conta própria? Eu acho que você deveria ir vê-lo. Nem que seja para ouvir da boca dele que foi ele mesmo. Aí pode seguir sem remorso. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu quase te empurrei para fora dessa casa para que você visitasse seus pais. Não faz isso de novo. Eu vou estar aqui, do seu lado, o tempo todo. Mas encara as coisas que aconteceram, de frente. Eu fechei o notebook com força e me levantei. Eu só queria um pouco de paz. Definhar em meu luto e me martirizar com memórias. Chorar uma dor que jamais passaria. Eu estava com raiva. E Clara tinha tanta razão que só fazia o meu ódio aumentar. Ela não pareceu se impressionar com a minha péssima atuação de agressividade. Sua mão foi de encontro à minha. Eu não te vi derramar uma única lágrima até agora. E sei que não é por falta de sentimentos, porque eu te conheço. Você ainda tem alguma coisa mal resolvida aí dentro. Alguma coisa entupindo e impedindo que esse choro saia. Com os dedos, eu fiz um carinho em sua mão. Eu só quero que isso aconteça logo, para que você volte para mim o quanto antes. Clara era a única que tinha o poder de destruir o invólucro onde eu escondia meus sentimentos. Meia dúzia de palavras e ela penetrava na minha mente, me despindo. Tendo a infância que eu tive, você aprende fácil a fingir que o mundo ao seu redor não está ruindo. E eu adorava cada vez que ela me despia. Mas naquele dia, eu segui o erro
de seguir os seus conselhos. Talvez eu não me sentisse na obrigação de contar essa história se eu não tivesse dado ouvidos à minha esposa. Mas naquela mesma semana, eu tentei me convencer que ainda tinha assuntos a resolver. Eu nunca tinha entrado em um hospital daquele tipo, mas era exatamente como eu imaginei. Um pátio largo com muito verde, uma porção de pacientes perambulando a esmo. Alguns poucos pareciam inquietos, conversando com o que eu acredito serem seus parentes. E no meio do lugar aberto, uma enorme figura de mármore negro de braços abertos, um manto cobrindo seus cabelos e no rosto uma expressão de misericórdia com cada um daqueles loucos. Entrei e o enfermeiro me apontou um velho meio corcunda sentado em uma das cadeiras. Ele rodava uma carta de baralho entre os dedos. Vez ou outra, batia com a ponta da carta na mesa de madeira, tentando tirar algum barulho daquilo. Antes que eu chegasse, ele me notou. Ajeitou a postura na cadeira e lambeu os lábios ressecados. Apalpou os cabelos ralos para o lado, tentando penteá-lo com as mãos. Sorriu com os dentes mal cuidados. Oi, filho. Eu puxei uma cadeira e me sentei à sua frente. Oi. Aquele lugar inteiro fedia a éter, e ele não era a exceção. Aquele lugar inteiro fedia a éter, e ele não era a exceção. Puxa, já fazem nem sei quanto tempo. Você tá bem grande, bonito, forte. Havia um certo desespero em seus olhos. Eu esperava inundar em ódio ao estar de frente com o homem que tirou a vida da minha mãe, mas me surpreendi ao me ver com uma vontade de abraçá-lo. Uma sensação desesperadora de aperto no peito que pedia para agarrá-lo em busca do meu pai em algum lugar daquela casca de homem à minha frente. Ele analisou meu rosto por alguns segundos. Eu adorei a barba. Sabe, quando eu tinha sua idade, ela costumava nascer toda falhada. Meus amigos sempre tiravam um sarro de mim. Uma vez, eles me convenceram que cebola ajudava a fazer a barba crescer. Acredita? Eles morriam de rir quando eu contava o quanto tempo eu ficava esfregando as rodelas de cebola no rosto. Foi você? Eu disse. Eu não tinha tempo para aquela conversa vazia. Eu sentia no seu tom de voz que ele queria falar. Qualquer coisa, na verdade. Ele só queria falar. Reaver um pouco do tempo que perdeu sem ser ouvido. Ele abaixou a cabeça, deixando o rosto esvaecer. Filho, meu peito pareceu comprimir e eu me segurei para que os olhos não transbordassem. A sua mão, de encontro ao que sobrara do membro mutilado. Pelo tom da sua voz eu acho que já tem a resposta. Eu tinha algumas coisas para falar, mas na realidade eu acho que era só isso mesmo que eu queria ouvir. Ainda tá aqui. Eu posso sentir. Eu juro que eu posso sentir. Ele insistiu. Olha, eu não pretendo voltar aqui. O Hospital Centenaire é referência no tratamento para esquizofrenia. Eles vão cuidar muito bem de você. Eu sei que vão, ele disse balançando a cabeça rapidamente. Parecia um pouco assustado. Eu arrastei a cadeira para trás, me preparando para levantar. Assim como você sabe que eu não estou doente. Ele continuou. Eu parei. O tom de sua voz estava diferente. Era a primeira vez em anos que via a segurança em suas palavras. Você sabe que eu jamais faria mal à sua mãe. Pai, você acabou de admitir que foi você. É o que eu tô tentando dizer a todos eles desde o início. Fui eu, mas não fui eu. Você é a única pessoa que entenderia isso, filho. A sua mão desceu embaixo da mesa. Quando ressurgiu, carregava um pedaço de papel brilhante. Ele colocou a foto bem na minha frente. O que é isso? A foto. Eu reconheci imediatamente aquele rosto amaldiçoado. A expressão austera, gravada eternamente em um pedaço de celulose. Eu encarava a foto conforme as lembranças inundavam a minha mente.
Meu pai, parado, movimentando o coto deformado como se algo estivesse ali de verdade. O entendimento de que a mente do meu pai estava em ruínas e aquela foto tinha sido o tiro de misericórdia me atingiu. E além da raiva, eu senti pena. Por favor, acaba com isso. Você é um garoto inteligente. Você estudou muito, sabe muito. Faça o que eu não fiz. Você tem a cabeça no lugar. E um homem sem a mente no lugar é um nada, eu disse. Um animal sem coleira. Ainda havia algo do meu pai ali. Eu não podia confiar. Não sabia o quanto do meu pai ainda estava ali, mas ainda podia ver algo. Eu era incapaz de entrar em sua mente, mas aposto que pensávamos a mesma coisa. Seu olhar melancólico não escondia. Como chegamos aqui? Como fomos do núcleo familiar padrão para uma visita em um manicômio? Olhava para aquele rosto simples e esquálido, em um repouso ancestral e inabalável. O que poderia se esconder atrás daquele rosto que permanecia em um descanso, incapaz de ser incomodado pelo desespero do homem que carregara por tanto tempo? Quem tinha enviado aquele envelope à minha casa? Aquilo não era problema meu. Se ele quisesse apodrecer com a sua fantasia de braço fantasma repleto de escamas e fotos que se movimentam ao realizar desejos, que fosse. Eu me afastei da cadeira e antes que pudesse virar as costas, ele pediu: fique com a foto, por favor. É tudo que eu peço. Eu sei que você vai resolver. Você é meu garoto, meu filho. Eu confio em você. É tudo que eu preciso para uma conclusão, para um final. Depois que fui embora, a foto ficou guardada por meses na minha gaveta. Eu não tinha dado importância ao que meu pai me pediu, mas não conseguia me desfazer. Sentia que aquela foto carregava algum segredo que eu me sentia incumbido a desvendar. Contei à minha esposa como tinha sido a visita. Ela me abraçou e eu tive uma sensação de conclusão. Eu não conseguia acreditar no meu pai. Quando pensava nele, ainda o via como o monstro que cortou o rosto da minha mãe a sangue frio. Meu pai sofrera um acidente que destruiu a sua sanidade, e ele assassinou a minha mãe. Era isso que tinha acontecido. Era tudo. E eu tinha que aprender a conviver com isso. Foram alguns meses lidando com os traumas de infância que eu tentava fingir que não estava ali, e Clara tentou ocupar minha mente fazendo planos. Contou sobre um apartamento ótimo que sua amiga do trabalho estava vendendo e que se estivéssemos morando em um lugar melhor, com mais espaço para nós dois, poderíamos pensar em um terceiro membro da família. Mas tudo que eu conseguia pensar era que essa criança jamais teria os avós por perto. E como eu explicaria ao meu filho o porquê? Olha, eu juro que eu me esforcei, mas a minha mente não passava de uma máquina com defeito, trazendo à tona cada memória que eu tentava esquecer. O Capitão Sucata ainda repousava em minha mente. Uma vez que aquela porta tinha sido aberta por Clara, eu era incapaz de fechar. Por vezes, me pegava lembrando do que um dia tinha sido. Isso quando não pensava no que poderia ter sido. Quando o meu aniversário chegou, as coisas pareceram piorar. Eu ainda sentia o cheiro da torta de limão que ela costumava fazer para mim. Fui atrás de álbuns de fotografia em busca de lembranças da minha mãe. Eu deveria encontrar algumas fotos dela ali. Talvez, se eu pudesse vê-la sorrindo mais uma vez, aquela angústia passasse. Mas a primeira foto que se destacou assim que a gaveta correu foi a com aquele rosto branco. Quando passei os dedos pela fotografia, senti sua maciez. Parecia ter sido impressa em algum papel único de toque aveludado. Causava uma sensação de conforto. Por alguns instantes eu me vi preso dentro do quarto escuro, exatamente como meu pai, os olhos vidrados naquela fotografia.
Eu tratei de acender a luz. Era como se eu encarasse aquele rosto e implorasse para que abrisse os olhos, que olhasse para mim e desse alguma resposta. Uma pergunta martelava em minha mente. Quais eram as intenções de quem tinha mandado essa foto pro meu pai? Talvez minhas memórias de criança não estivessem tão erradas e meu pai não tivesse ficado todo aquele tempo sozinho no quarto. Aquele cheiro era forte demais para vir de um homem. E então, outra pergunta me atingiu. Será que minha mãe encontrou a foto? Tendo aquela coisa nas mãos, eu sentia no ar o temor do desconhecido que aquele rosto evocava. Minha mãe deve ter passado pelo mesmo que eu. Será que ela embarcou na loucura do meu pai e acabou tentando contato com uma foto qualquer que chegou pelo correio? Eu queria tanto poder falar com ela, pedir perdão por tê-la abandonado com um louco, deitar-me em suas pernas enquanto ela afaga meus cabelos e me conta as histórias sobre estrelas e outros planetas como sempre fazia. Eu só queria poder abraçá-la uma última vez. Eu só quero ver a minha mãe de novo. No mesmo instante que a frase saiu da minha boca, eu senti a foto esquentar. Pode ter sido impressão minha, causada pelo espanto de sentir a temperatura claramente mudando, mas eu posso jurar que a foto vibrou, como se ganhasse e perdesse massa. Nada tira da minha cabeça que, antes de rasgar a foto no meio e jogá-la no lixo, o rosto estava sorrindo. Sorrindo com seus dentes enormes e gengivas negras. E seus olhos. Seus olhos eram duas esferas esbranquiçadas com pontos negros brilhantes no centro. Faz 2 semanas que eu recebi um telefonema da clínica. Um descuido da equipe médica e meu pai teve acesso à área de limpeza. Bebeu praticamente um recipiente inteiro de alvejante. Os médicos dizem que o seu estado é instável, mas eu sei que é só uma questão de tempo para outro telefonema. Eles querem que eu vá até o hospital e eu não vou. Não fui quando meu pai perdeu um braço, eu não vou agora. Ainda me arrependo de ter ido aquela última vez. Mas a verdade é que tenho medo. Ainda me pego assustado com a ideia de ter que me tornar residente de um desses hospitais. Eu aposto que você deve estar se perguntando se é real. Se a foto realmente funciona. Você quer saber se eu vi a minha mãe novamente. E a resposta é sim. Eu a vi. Na verdade, não há um dia em que eu não a veja. Trôpega, com as mãos cerradas, o rosto talhado, com a pele pendendo sobre os seios, as gengivas abertas expondo restos de dentes ensanguentados, o peito arfante, segurando um choro que escapa pela garganta aberta como um sussurro de um gato em extrema dor. Ela me encara e por vezes eu posso sentir que ela pede socorro, uma ajuda para que eu acabe com o seu sofrimento. E quando eu tento fazer alguma coisa, me aproximar dela, ela não está mais lá, apenas para segundos depois ressurgir, com o mesmo choro, com os mesmos buracos abertos na carne. Então, sim, é real. A foto me deu o que eu pedi. Eu vi a minha mãe de novo. E eu daria qualquer coisa para não vê-la novamente. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal.
É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.